Você está prestes a mergulhar no conteúdo mais inteligente do Brasil. Fala pessoal do site Radar 030, para você que nos acompanha em qualquer parte do planeta, seja muito bem-vindo ao Pod Radar nessa noite especial. Queria agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, pelo dom da comunicação, agradecer a André Pesquisa Advogados, que sempre cedeu para nós o espaço para a gente estar gravando o Pod Radar, mas hoje tem um gosto especial. Hoje iniciamos a gravação do nosso programa nos nossos estúdios e estamos aqui com a convidada muito especial. Não vou falar o nome dela ainda. Estávamos aqui nos bastidores. Ela disse que estava um pouquinho nervosa, mas depois da primeira pergunta aqui vai ficar muito tranquilo. Hoje nós vamos entrevistar a dentista, minha amiga Jimena Andrade, uma profissional maravilhosa, especialista na área que ela atua no momento. E antes de falar da trajetória dela, vamos puxar a imagem para ela e ela vai se apresentar para o pessoal aí do site Radar 030. Jimena, seja muito bem-vindo ao Pod Radar. Obrigada, Ederson. Boa noite, internautas do Radar 030. Primeiramente, eu queria agradecer a Ederson o convite, fiquei muito lisonjeada. E apesar de ser tímida, eu não poderia deixar de estar aqui hoje com você. Com certeza, a timidez vai passando, a gente vai conversando, a gente vai fazer aquele bate-papo legal. E assim, Jimena, eu vou te apresentar agora para o pessoal que está nos assistindo. Você formou em 2006 pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador. Em 6 de janeiro, você completou 20 anos de formação em odontologia, muito conhecida na cidade. Quando você se formou, retornou para Caetité, a sua cidade natal. Trabalhou na prefeitura de Igaporã, passou por Ibiaçu C. É uma trajetória aí maravilhosa. Estive lendo, estive estudando sobre você. E aí chegou o momento de você se especializar em uma área muito cobiçado nos dias de hoje, que é a harmonia. Pode dizer para mim? Harmonização orofacial. Exatamente. Harmonização orofacial. Agora eu vou te perguntar, Jimena, vamos logo para a pergunta para acabar o nervosismo. O que te motivou sair da odontologia tradicional e se especializar na harmonização facial? Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, sabe, Ederson? Na verdade, em 2019, quando surgiu essa especialidade na odontologia, eu acabei me inserindo nessa área, que já era uma área de interesse meu. Eu sempre gostei de trabalhar na odontologia estética. Quando eu fazia a parte dentária, eu fazia estética dentária também, a parte de prótese. Então, eu sempre tive interesse na estética. E quando surgiu essa nova especialidade, eu entrei e acabei me dedicando muito a isso. Então, eu comecei a estudar, fiz a especialização. E quando eu comecei os atendimentos, foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente. Né? Eu fui fazendo cada vez mais face e cada vez menos dente. Então, teve uma hora que, quando eu dei por mim, eu já estava fazendo somente estética facial. Na sua história aqui, você me contou que você fez a especialização em implantodontia, não é isso? Eu fiz especialização em dentística restauradora em 2008. Sim. Eu também já fiz especialização em implantodontia. Só que eu nem coloco isso no meu currículo. Nem chegou a exercer. Nem cheguei a exercer, porque foi quando eu tive meu filho e aí eu fiz uma pausa na minha carreira. Então, eu fiquei 2 anos e meio cuidando do meu filho, né, por opção própria. E a partir daí, quando eu voltei, em 2019, eu já voltei focada na harmonização. Então, foi uma coisa assim, bem legal mesmo, que surgiu na minha vida. E que me deu muita satisfação começar a trabalhar com estética facial. Jimena, foi como se foi uma paixão? Foi uma paixão? Foi uma quando paixão. Quando você começou a fazer o curso foi. E você viu, é isso aqui? Isso mesmo. Assim, eu já tinha muitos anos de formada, né? Fazendo praticamente as mesmas coisas. Então, quando eu me vi fazendo uma coisa nova, trabalhando numa área
Dentro da odontologia, mas uma área nova da especialidade, eu me apaixonei completamente. Então, aconteceu um interesse muito grande, eu comecei a me dedicar muito, fazer cursos e entrei com tudo, assim, nos atendimentos. Então, a partir daí, as coisas foram surgindo. Isso foi em 2019, né? Quando eu entrei no curso, sim. Sim. O curso, a gente passou pelo início da pandemia, né? Então, era um curso de 2 anos. A gente era para ter concluído em 2021. Mas, por conta da pandemia, a gente concluiu em 2022. Aí eu já entrei na residência, aí eu já estava trabalhando em Alagoinhas, no consultório de uma amiga. Então, eu comecei a trabalhar, fazer cada vez mais essa parte da harmonização. E senti prazer mesmo. Comecei a ter prazer em fazer, em ver os resultados, em trabalhar diretamente com a autoestima das pessoas. Aquilo me deixava... Eu via as pessoas felizes e ficava feliz com isso daí também. Com certeza, né? Quando você vê o resultado, né? Isso. Esses dias mesmo você postou um vídeo de um paciente seu, inclusive foi até um homem que ele fez um botox e que o resultado foi espetacular. Por sinal, o vídeo foi muito bom, viu? Foi. Mas a gente vai falar sobre isso, dessa questão de marketing nas redes sociais, que eu Sim. vejo que você é muito presente. Vamos lá, vamos fazer mais uma pergunta. Esse é o Pod Radar, hoje com a convidada muito especial, Jimena Andrade. Jimena, qual foi o caso mais desafiador que você já realizou e que mais te marcou profissionalmente? Então, essa pergunta, ela me desafiou um pouco, porque, assim, eu vejo todo paciente como um desafio, sabe, Ederson? Porque quando a gente trabalha, precisa trabalhar com responsabilidade, com ética, e sabe que a anatomia, todo mundo tem a sua individualidade, cada pessoa tem uma base anatômica, né? Então, cada caso é um caso diferente, então é um caso que precisa ser estudado, cada pessoa tem uma contração muscular diferente, então todos os casos, por mais simples que sejam, eles são desafiadores. E estamos aqui com a nossa entrevistada Jimena Andrade. Até eu tô nervoso, viu, Jimena? Porque é estreia, viu? O Pod Radar ficou parado 1 ano e 6 meses, está voltando agora, então a gente fica nervoso, viu? A mão fica suada, faz parte. Jimena, seguinte, ó. Vamos falar agora dessa questão do dentista e a harmonização facial. Qual é o papel do dentista na harmonização facial e se existe um respaldo legal e técnico para ele atuar nessa área? Existe sim um respaldo legal e técnico, né? Em 2019, quando foi criada a especialidade Sim. de harmonização orofacial, Sim. A gente trabalha dentro da área de atuação que a odontologia estuda. Então, enquanto curso, é uma área de atuação que faz parte da nossa formação, que é a cabeça e pescoço. Então, inclusive, essa especialidade é a única profissão que tem harmonização orofacial como especialidade é a nossa. As outras até podem fazer tratamentos estéticos faciais, mas não têm o mesmo respaldo que nós temos devido à especialidade. Que quando você escuta falar sobre um profissional que faz harmonização orofacial, você logo pensa que é um dentista. Ô, Jimena, quando a gente fala de harmonização facial, a gente fala de que tipo de procedimento? Quais são os materiais que são utilizados? Quais são as técnicas que são utilizadas na harmonização facial? Cita um exemplo pra gente aí, porque o pessoal de casa tá bem curioso. Sim, essa é uma questão importante, porque às vezes todo mundo pensa que tudo é botox na harmonização, né? Ou que tudo é preenchimento. Na verdade, a harmonização consiste em uma série de procedimentos, né? Que a gente utiliza para harmonizar, para equilibrar a face da pessoa. Sim. Então, existe a toxina botulínica, que é o botox, mas também o ácido hialurônico, que é o que a gente faz os preenchimentos. Existem os bioestimuladores de colágeno, existem os fios de PDO, existem as tecnologias como ultraformer, fotona, radiofrequência. Então, são muitos procedimentos que abrangem e que a gente utiliza para trazer de volta esse equilíbrio, né, para gerenciar o envelhecimento da pessoa. Jimena, nos últimos anos, evoluiu muito a harmonização facial? Evoluiu muito, tanto em técnicas quanto em materiais, e como na forma de se enxergar também a harmonização. Porque a harmonização, no início, era voltada muito para preenchimento e para o botox, né?
Então, para preenchimento, principalmente, a gente via muitas faces volumosas, muito bem preenchidas. Sim. E hoje a harmonização está completamente voltada para a naturalidade. Então, Sim. preencher menos, bioestimular mais, devolver uma qualidade de pele para o paciente e por aí vai. Pronto, aí agora você entrou onde eu queria, porque agora vem a polêmica, porque quem conhece Ederson Albert sabe que a gente é polêmico, né? E aí, como você falou que hoje se estimula mais a naturalidade, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Sim. A gente vê aí no Brasil, no mundo, muitos artistas exagerando no botox e na harmonização. O problema é o procedimento ou é o profissional? E vou abranger mais, ou é o paciente? O problema não é o procedimento, porque o procedimento, a harmonização em si, quando ela é bem conduzida, ela não vai exagerar. Na verdade, quem exagera ou é o profissional ou é o paciente, que muitas vezes ele tem uma alteração da sua própria imagem, né? Sim. Tem uma distorção de sua própria imagem. Então, às vezes, o paciente quer fazer mais procedimento e o bom profissional ele tem que saber dosar isso aí, né? Ele tem que saber dizer não, parar no momento certo e não deixar padronizar as pessoas, padronizar os rostos. É por isso que é bom sempre estar procurando um bom profissional, né, Jimena? Um profissional especializado, que se recicla, que procura cursos e também as melhores técnicas, né? Tá, então vamos lá. Agora não tem para onde fugir. A gente sabe que existe aí inúmeras técnicas na harmonização facial, mas o Botox é o carro-chefe, né, da harmonização. A gente pode dizer assim, Jimena? Podemos. Que o Botox é o carro-chefe? É o carro-chefe e é o que todo mundo pensa quando fala em harmonização. Todo mundo pensa em Botox. Acha que o Botox é milagroso e faz tudo. Uhum. Na verdade, o Botox, Botox é um nome comercial, né? Então, é a toxina botulínica, Sim. na verdade. É uma substância que ele paralisa o músculo. Então, ele vai evitar que as expressões fiquem marcadas. Então, a função dele é isso daí. É claro que se houver um exagero por parte do profissional, um exagero de dose, vai paralisar, vai deixar a pessoa com o rosto congelado e esse não é o objetivo. Aí agora, Jimena, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para os internautas do site Radar 030, o que é verdade e o que é mito no Botox. Mito, que o Botox deforma faces, por exemplo. Como eu te disse, o Botox, ele quando bem aplicado nas camadas corretas, né, do músculo, com a dose correta, ele vai... Hoje em dia a gente tem trabalhado com doses que não é para deixar a pessoa com o rosto congelado. A gente deixa de maneira muito natural. Então, o Botox ele não deforma. Sim. E a verdade? A verdade é que quando a gente faz da maneira correta, bem feita, a pessoa nem sabe que você fez o procedimento, só vê que você fez, que você está mais bonito, está com um olhar menos cansado. Ele traz muita leveza na harmonia, na face do paciente. Teve uma pessoa que fez um Botox com você e ela retornou para o trabalho e ela ficou muito mais jovem. E as pessoas perguntaram para ela: menina, você fez algum procedimento? Porque eu vou te falar uma coisa, você tá muito nova, isso assim, tá tão perfeita, tão Sim. linda e natural. Então assim, tudo tem que ter a dosagem, né, Jimena? Justamente, esse é o papel da boa aplicação, né? Pronto. Da toxina. Pronto, vamos lá. Qual é a diferença entre o Botox, preenchimento e bioestimulador de colágeno? Porque você falou, né, primeiramente lá no início, né, dessas técnicas, e eu Sim. queria que você falasse um pouquinho de cada uma, entendeu? Sim. E qual é o momento certo da pessoa procurar essas técnicas? Tá. O momento certo, na verdade, é a indicação, não é a idade, né? Não tem uma idade mínima para começar a fazer os procedimentos. O que existe é a indicação. Cada pessoa tem indicação. Um paciente jovem, de 20 anos, pode ter rugas faciais que, se não tratar, né, a longo prazo, isso daí vai ser um problema para ele no futuro. Então, esses procedimentos também podem ser indicados para as pessoas jovens. Mais jovens, sim.
Pronto. Também podem, porque vai depender, como eu te falei, da indicação do paciente. Sim. É claro que se a gente avaliar um paciente jovem e ver que não tem indicação para fazer os procedimentos, a gente não vai fazer. Sim. Mas voltando a essa pergunta, o Botox, que é a toxina botulínica, ele vai paralisar o músculo. Então, ele vai evitar que o músculo se contraia, né, formando aquelas ruguinhas faciais. Uhum. O preenchimento, que é o ácido hialurônico, ele vai preencher, ele vai devolver volume, vai preencher sulcos, vai devolver contorno para o paciente. É uma coisa que a gente tem resultado imediato, diferente do Botox, né, que a gente tem o resultado com 15 dias. E o bioestimulador, ele vai melhorar a flacidez facial. Então, são 3 procedimentos diferentes e muitas vezes a gente, para planejar um caso de um paciente, muitas vezes a gente precisa utilizar dos três Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Esses 3 procedimentos, eles podem ser agregados no tratamento do paciente? Com certeza. Muitas vezes a gente precisa primeiro tratar uma pele, né, bioestimular aquela pele, porque está muito flácida, é uma pele muito fina. Sim. Então, você vê que tem uma perda de colágeno severa ali, então a gente prioriza fazer o bioestímulo de colágeno do que preencher. A toxina botulínica, que é uma coisa que a gente praticamente indica para todos os pacientes que têm um grau de contração muscular forte. Sim. E às vezes pode não ter tanta indicação de preenchimento. Então a gente deixa o preenchimento para depois. A gente deixa para preencher onde necessita, né? Depois de bioestimular, de fazer a parte da toxina. A gente deixa para fazer os procedimentos de volumização depois, onde a gente vê, né, depois desse processo, avalia onde tem uma perda de colágeno, onde tem uma perda de volume, onde tem uma perda de contorno e faz a parte de preenchimento. Foi o que você falou, né? O Botox, ele não faz um milagre, não. Né? Como você, em sua fala e agora, os outros procedimentos, em alguns casos, eles são feitos primeiro do que o próprio Botox. Seria isso? Não. Não, né? Não. Eu gosto de começar pelo Botox, sempre. Sim. Eu falei em relação aos preenchimentos faciais, com ácido hialurônico. Entendi. Muitas vezes a gente deixa para a parte final, para depois. Ximena, agora outra pergunta mais polêmica sobre essas questões. Existe a pressão estética nas redes sociais que leva as pessoas a perderem a própria identidade e exagerando nesses procedimentos? Existe uma pressão estética, né? Principalmente para aquelas pessoas que trabalham com sua imagem. Então, tem uma tendência a querer padronizar, né, os rostos. Mas esse não é o papel da harmonização. Eu queria frisar isso aqui. A boa harmonização bem conduzida, ela é feita justamente ao contrário disso. Ela é feita para individualizar. Ela tem que respeitar a individualidade da pessoa, tem que respeitar a base anatômica da pessoa, tem que respeitar a estrutura óssea da pessoa, tem que respeitar a musculatura da pessoa, inclusive a própria história da pessoa, porque às vezes uma pessoa não combina com algum procedimento. Então, até isso a gente tem que avaliar quando a gente vai fazer a harmonização. E não Você tentar... é muito sincera, Ximena, quando você está no consultório com as suas pacientes, os seus pacientes, você é muito sincera, olha, você precisa disso. Sou muito sincera. Tem pacientes que às vezes têm indicação de cirurgia. Eu não contraindico de maneira nenhuma. Eu sou muito clara com o paciente em falar, olha, o seu caso não é um caso para toxina. A toxina vai até melhorar, mas você já tem um caso cirúrgico para blefaroplastia, por exemplo. A gente tem que ser muito aberta com o paciente e dizer os limites também, né? Para o paciente, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, isso tudo, para mim, está dentro da ética profissional, inclusive. Pronto, perfeito. Essa é a Ximena Andrade, ela que é dentista, especializada em harmonização facial, está aqui no Pod Radar e você vai acompanhar na íntegra no nosso canal no YouTube e também na nossa página do Instagram, os trechinhos mais interessantes, mais polêmicos. Você vai conferir tudo isso nas nossas redes sociais. Deixei ela aqui tomar um pouquinho de água agora, porque vem mais pergunta, porque o nosso programa só está começando. Ximena, vamos lá. Deixa eu só agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, ao Supermercado Cruz. Também agradecer a Sinal Telecom, que está fornecendo essa internet, que está gerando aqui
os nossos sinais. Também agradecer a nossa técnica, que está ali gerando essas imagens maravilhosas. Nervosos também pela estreia, faz parte, né? E vamos lá, vamos seguindo com o nosso Pod Radar, com nossa amiga Jimena. Jimena, agora a gente vai falar sobre a questão da idade. Você já falou um pouquinho aí sobre essa questão da idade, que ela pode, o Botox ele pode ser utilizado e também os outros procedimentos por jovens. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: existe uma idade certa para começar a fazer os procedimentos estéticos faciais? Não existe uma idade certa. A gente sabe que a partir dos 25 anos de idade, a gente começa a perder colágeno diariamente. Sim. Então, essa perda de colágeno faz com que a gente indique alguns procedimentos preventivamente, né? Então, a gente indica fazer o botox preventivo se o paciente tiver indicação, claro. E é isso. Então não tem idade certa, não né? tem uma idade certa, não tem uma idade mínima, como eu falei anteriormente. A gente pode ter um paciente de 20 anos que contrai muito e ele querer iniciar antes. Na verdade, o que existe é a indicação. Pronto. Jimena, a gente falou de Botox, mas a gente sabe aí que o bioestimulador de colágeno também está em alta. Ele virou uma tendência? Ele realmente rejuvenesce ou é mais marketing? É aquela questão do marketing, da rede social, dos vídeos. O que você tem a dizer pra gente? Pra mim é um dos melhores procedimentos que a gente tem. Por conta dos resultados mesmo. É claro que a gente tem resultados, tem pessoas que respondem melhor, tem um resultado melhor. E eu já tive pacientes com um resultado não tão bons. Mas assim, se a gente parar para observar, 98% a gente tem um bom resultado com apenas uma sessão. E se as pessoas também, como não é um procedimento muito barato, né? Então, se as pessoas fizessem o tratamento direitinho, seguissem a recomendação de fazer 2 ou 3 sessões, a gente teria resultados melhores ainda. Entendi. Mas é um procedimento que traz muito resultado. Entendi. Jimena, você já recusou fazer um procedimento porque achou que a paciente estava exagerando ou com expectativas irreais, apesar da sua sinceridade, já que você já falou que você é bem sincera com os pacientes? Muitas vezes. Muitas vezes? E isso eu acredito que faz parte da minha ética profissional, né? Se a gente percebe que o paciente tem uma expectativa irreal, por exemplo, eu quando estava na moda, fazer aquelas fotos do IA no CapCut. Sim. Eu já tive uma paciente que me marcou e falou assim: ai, doutora, me deixa assim. Aí eu levei um susto, porque, meu Deus, como assim? Ela tem uma expectativa completamente real do que a gente pode fazer. Essa paciente, ela chegou aí ao consultório e ela pediu, fez doutora? alguns procedimentos, gostou muito, mas é óbvio que não tem como ficar com a pele lisa, perfeita. Então ela foi pra IA e falou: doutora, eu quero ficar assim. Nossa, na hora eu não sabia nem o que fazer. Eu falei assim, nossa, que foto linda. Mas assim, então a gente tem que buscar baixar um pouco a expectativa do paciente para a realidade, né? A gente sabe que a questão dos filtros também faz as pessoas também quererem resultados que não são reais. Então, quando chegam procurando fazer algum procedimento, eu quero ficar parecida com tal pessoa, Sim. com um famoso. A gente tem que conversar muito com o paciente, porque às vezes o que ele está esperando não corresponde à realidade. Existe isso, Jimena? De levar as fotos, mostrar para você os modelos, da forma que eu quero uma boca assim. Hoje mesmo eu recebi, eu quero uma boca assim, a boca dessa mulher é linda. E aí, o que você falou para paciente? Eu falei, é linda. Mas assim, eu não posso prometer que vou te fazer uma boca igual a dela, porque cada pessoa tem uma anatomia diferente. Então tudo tem que ter uma análise, né? Bem técnica e aprofundada, né, Jimena? Eu acho que a rede social, Jimena, a velocidade da informação, das pessoas se mostrarem na rede, você acha que isso contribuiu justamente para essa onda das pessoas estarem procurando mais os procedimentos estéticos e exagerando? Sim, justamente pela pressão estética que a gente falou anteriormente, né? De as pessoas trabalharem sua autoimagem, às vezes por verem fotos editadas, quererem ficar igual a pessoa ali. Mas o nosso trabalho, o bom harmonizador, ele tem que saber conduzir isso. Ele tem que saber conversar com o paciente e trazer ele de volta
para a realidade, baixar a expectativa dele para o que a gente pode fazer. Eu fico muito feliz com suas palavras, porque a gente vê o seu comprometimento, né? Com sua profissão, com a sua carreira, e a gente fica feliz de trazer esse tipo de entrevista para o Pod Radar, justamente para mostrar a realidade e a verdadeira consciência, né, dessa área que vem crescendo demais, né, Gimena, essa área? Vem crescendo muito. A estética de uma maneira geral, né? Sim. Gimena, a harmonização facial, ela pode viciar? Tem gente que nunca acha que está bom? Biologicamente falando, a harmonização não vicia. Mas o que vicia, muitas vezes, é a pessoa se olhar no espelho, gostar do que vê e querer manter aquilo ali, querer estar sempre fazendo algum procedimento. Mas existem os casos em que a pessoa nunca está satisfeita. Sim. Então, nesses casos aí, a gente tem que avaliar direitinho, porque muitas vezes tem uma distorção da imagem da pessoa com sua própria imagem. Então, tem uma questão emocional a ser tratada, né? Porque se ela vai continuar fazendo procedimento, a gente pode fazer 1000 procedimentos, a gente não vai chegar ao resultado que ela deseja. Por quê? Porque ela tem uma distorção de si mesma, né? Então, muitas vezes ela vê defeitos onde ninguém vê. Pronto, Então, vamos citar um exemplo aqui. Uma sim. paciente que chegou no consultório e que ela já está com um volume de lábio já Sim. lindo, um dos maravilhoso. casos mais comuns, inclusive. Pronto. Lábios volumosos. Tem mulheres que querem cada vez mais. E a gente precisa ter um bom senso, né, o profissional, de dizer: já está muito volumoso, não vai ficar legal se a gente colocar mais 1 ml. Então, a gente tem que conversar com o paciente e tentar mostrar a ele que não vai ficar exagerado. Então, às vezes é difícil, porque quando chega nesse ponto, a pessoa já está com a cabeça certa de que quer fazer o procedimento. Gimena, essa é uma pergunta complicada, ela não estava nem no que a gente colocou no roteiro, mas eu queria saber sua opinião. Existem profissionais que acabam extrapolando a área e pensando mais no financeiro e colocando os pacientes de lado? Você acha que existe? Ou seria uma pergunta muito invasiva? Não, eu acho que existe. Existe todo tipo de profissional, né, Ederson? Em todas as áreas. A gente tem os profissionais mais éticos e os que, infelizmente, pensam só na questão financeira. Mas, como eu falei antes, quando bem conduzida, a gente sabe onde parar. A gente sabe que se passar daí, vai ter um exagero, não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Inclusive, é uma coisa que tem acontecido, né? As pessoas têm retirado os preenchedores. Começou a retirar e eu ia até te voltar. fazer essa pergunta. Está existindo essa tendência? Está Gimena? sim. Está sim. Mas por que essas pessoas ultrapassaram o limite da estética? Seria isso? Ultrapassaram o limite da estética, então virou um exagero. A gente olha e vê mulheres que antes eram lindíssimas, vê com as faces praticamente deformadas, grandes, volumosas demais, preenchidas demais. Então, o bom profissional tem que saber que não pode preencher mais. Entendi. Se eu salvo engano, você fez até um vídeo mostrando uma pessoa famosa que parece que exagerou na harmonização. Você poderia falar pra gente desse caso, como é que foi? De onde surgiu a ideia desse vídeo? Porque, na verdade, essa pessoa que eu fiz o vídeo, pode falar o nome? Pode sim. É uma pessoa que faz procedimentos estéticos há muito tempo. E, assim, ela utilizou materiais que a gente nem utiliza mais hoje, que é o PMMA. E ela é como se ela talvez ela tenha distorção da própria imagem, porque ela foi fazendo e não teve a mão de parar. E você trouxe o assunto de uma forma muito leve para a rede social. Foi uma brincadeira. Mas aquilo realmente engajou muito. E realmente ela, quando você percebe dessa artista, né? Ela é muito conhecida no Brasil, que ela passou do limite, né? Ela passou do mas limite. Assim, Gimena, na situação dessa artista,
brasileira, ali ainda dá para reverter? Existe alguma forma de amenizar a situação? Ela utilizou um material que não é removido, que é o PMMA. Então, o que aconteceu? Ela o que seria esse material, Jimena? Só para o pessoal de casa entender. Falando de uma forma mais leiga, é como se fosse um plástico inserido na face, que não tem como ser removido. E ela continuou a fazer mais procedimentos, ela continuou preenchendo, até que a face dela estava completamente deformada. Meu Deus do céu. Então ela começou a remover esses preenchimentos e começou a fazer fios faciais. Ela começou a tirar os preenchedores, que podem ser removidos. O PMMA a gente não consegue remover, é um material dito como definitivo, né? Inclusive tem que ter muito cuidado quando a pessoa tem PMMA na face, tem que ter muito cuidado ou quando você vai preencher ou quando você vai fazer os fios, né? Porque pode dar uma incompatibilidade biológica aí, pode gerar um problema para essa pessoa. E ela começou a remover o que podia ser removido, que foram os preenchedores, e trabalhar com fio para deixar de uma maneira mais natural. Mas mesmo assim, ela fez tanto procedimento que a gente ainda mantém aquela visão de ver a face dela e achar um pouco exagerada. Mas se a gente parar para observar, deu até uma melhorada. A doutora falou pouco exagerado, viu, gente? Pouco exagerado. Na edição a gente poderia colocar a foto, mas a gente não vai fazer isso não, fique tranquilo. Eu ia falar, mas depois mas tá exagerado, viu, doutora? Realmente ela extrapolou a situação. Doutora, quem for lá no meu Instagram vai saber de quem nós estamos falando. Pronto, aí tá vendo? Ó, já utilizou o marketing, então você vai lá e confere o vídeo. Confere. Aproveitando, fala o arroba pra gente aí. Jimena Andrade. Pronto, tá vendo? Vai lá e confere o vídeo que a gente tá falando aqui, viu? Jimena, seguinte, e sobre essa questão de fios? O fio também ele tá virando a tendência, tá ficando mais popular no bom português? O fio é bem interessante. Ele, na verdade, o que ele corrige? Ele vai estimular colágeno também. Sim. Ele corrige depressões. A gente tem os fios de sustentação que a gente vai tentar elevar um pouco a face, porém essa não é a principal função do fio. A principal função também é formar colágeno, né, nessas regiões. É um tratamento bem interessante, que eu gosto. Foi um dos primeiros que eu fiz em mim, inclusive, porque eu sempre busquei mais naturalidade, então em mim eu queria que fosse algo mais natural também. Sim. Então eu só comecei a preencher um pouco depois. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tá, agora aproveitando o seu rosto, naquela câmera ali, doutora, queria que você mostrasse para o pessoal de casa quais são as áreas que podem ser aplicado o Botox, quais são as áreas onde você consegue fazer uma atuação maior. Esse é um assunto que eu amo. Pronto, Botox, tá vendo aí? Tá vendo? O Botox, a gente erroneamente pensa que a toxina botulínica ela é só aplicada no terço superior da face. Mas, na verdade, a gente trabalha a face inteira. Sim. Com a toxina botulínica. Então, a gente aplica no músculo frontal, né? Aquelas ruguinhas quando a gente faz assim, eu tô botocada, gente, então vocês não vão ver. Eu não tô, viu, doutora? Eu não estou. Então, mas logo eu vou lá, viu? Logo eu chego lá. Vamos sim. Então, a gente utiliza no músculo frontal, a gente utiliza nos pezinhos de galinha aqui, no orbicular do olho, no prócero, nos corrugadores. Então, além dessa região, a gente também utiliza aqui no nasal, a gente utiliza aqui no bucal, no orbicular da boca, a gente utiliza aqui nesse músculo para prevenir a linha de marionete. Sim. A gente utiliza aqui no depressor do ângulo da boca. A gente utiliza na mandíbula aqui, que é no platisma. A gente utiliza nas bandas platismais aqui também. E é o que eu particularmente chamo de Botox Full Face, porque a gente vai a gente relaxa esses músculos da face e vai dar uma melhora significativa no paciente. Aquela questão de você tá mais bonita, o que você fez, mas tá natural, entendeu? Então, para mim, o tratamento que eu mais gosto, né, de começar com o paciente é por aí. Doutora, qual é o tempo de um procedimento de aplicação de Botox e também do bioestimulador? Qual é o tempo em média dessa aplicação? O tempo em média da aplicação de toxina botulínica em si dura de 30 a 40 minutos, mais ou menos. 30 é coisa rápida, hein? Às vezes demora mais o paciente que sente um pouquinho mais de dor e que você precisa analgesiar um pouco o paciente. Sim. Então, você fazer a analgesia ali daquele local, às vezes é o que demora
mais um pouquinho, mas a aplicação em si é bem O tranquila e bem resultado é rápida. imediato, Jimena? Do Botox, o resultado não é imediato. A gente começa a perceber, né, quando a gente usa toxinas muito boas, a partir de 2, 3 dias a gente começa a perceber um efeito, mas o efeito máximo dela é com 15 dias. 15 dias. É. Tá, e vamos lá. Depois desses 15 dias, você disse que o Botox, ele não é, essa substância ela não é permanente. Ela sai do organismo após um certo período. Qual é o período, em média, que o Botox ele fica fazendo efeito? Em bula, a duração do Botox, da toxina botulínica, é de 3, 4 meses. Mas a gente sabe que isso é muito individual, vai depender muito do paciente, do grau de contração que esse paciente faz, né? O que é isso? Se é uma pessoa muito expressiva, se é uma pessoa que malha pesado e que faz muita careta, Sim. que faz muitas expressões. Então, esse paciente que está constantemente contraindo o seu músculo dessa maneira, o seu Botox vai durar menos. Então, a gente sabe que tem paciente que dura apenas 3 meses e tem paciente que dura 8 meses. Então, é uma questão muito individual, né? De pessoa para pessoa. Então vamos dizer, essa paciente que ficou aí 8 meses tendo resultado, aí ela pode retornar ao consultório? Ela deve retornar? Deve retornar. Se é do desejo dela, na verdade, é uma questão muito individual, né? Pronto, né? E realmente quando o negócio fica mais bonito, né? É. A tendência é voltar, né? Tem que voltar, né? Com certeza. Jimena, eu quero agradecer a você por ter vindo, por ter aceitado o pedido. Você já até tinha falado aqui nos bastidores aqui, nossa, eu estou morrendo de vergonha, mas eu não podia deixar de vir para falar dessa área aí que vem crescendo muito. No final do programa, eu vou fazer para você um bate-papo. Eu vou falar uma palavra e você vai dizer o que ela significa para você. Sim. Mas antes disso, que a gente já está quase no finalzinho do programa, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao escolher um profissional para harmonização? Eu vou te falar o principal erro, Pronto. na minha opinião. Fale. Procurar o profissional pelo menor preço. Por quê? Isso significa que o profissional pode estar utilizando um material de baixa qualidade. Em relação à toxina, pode estar utilizando um material mais diluído, né? E pode ser um profissional que não tenha tanta qualificação profissional assim, né? Pode ser, fez um curso de 2 dias, que a gente sabe que tem por aí. Então, acho que você tem que, o paciente, quando vai procurar um profissional para fazer a harmonização, é uma coisa muito séria. A gente vai trabalhar na sua face. A gente precisa ter conhecimento amplo e profundo da anatomia. A gente precisa saber o que é que pode acontecer, quais os riscos. Todo procedimento que a gente faz na face de um paciente tem um risco. Então, a gente precisa ter consciência disso, saber como reverter isso. Então, às vezes a gente recebe muito paciente procurando preço. E, assim, às vezes a gente fica triste quando recebe uma resposta, assim, do paciente, em fulano de tal é 2 vezes menos que isso, por exemplo. Aí a gente fica até sem saber o que dizer ao paciente na hora, mas, poxa, fulano de tal é especialista, fulano de tal fez residência, fulano de tal o tempo inteiro investe na sua carreira, faz cursos, ele sabe como resolver uma intercorrência se acontecer. Então, isso é muito importante. E eu acho que as pessoas, às vezes, erram nisso. Você viu a resposta dela, gente? Que resposta, viu? Muito bom, Jimena, muito bom a sua sinceridade. E essa pergunta ela não poderia faltar, porque realmente, às vezes, o barato sai muito caro, Justamente, né, Jimena? Justamente, principalmente uma área que precisa de muita responsabilidade, né? Precisa de muito cuidado. Então, quando você trabalha na face de um paciente, você precisa saber o que você está fazendo. Então, precisa mesmo de ter muito cuidado. Você não pode procurar qualquer pessoa, você tem que saber quem está ali fazendo procedimento na sua face. Pronto. Jimena, na sua opinião sincera, eu já percebi que você é uma pessoa muito sincera e muito autêntica. A harmonização, ela pode deixar todo mundo igual? Existe um padrão artificial sendo criado? Vamos dizer, robôs, inteligência artificial. Todos os humanos agora vão virar inteligência artificial. Todos iguais? Existe isso?
Até existe. Se você for num profissional que ele trata todo mundo da mesma maneira, que ele preenche todo o lábio da mesma maneira, que ele preenche todas as faces da mesma maneira, que ele não individualiza o caso, existe. Vai ficar padronizado, vai ficar todo mundo igual. Mas aí é justamente... esse não é o papel da harmonização. Então é justamente o que a gente deve buscar, né? Um profissional que saiba diferenciar isso. Que saiba... individualizar cada caso, que respeite a anatomia, a base de estrutura óssea da pessoa. Cada caso é um caso, então você não deve fazer da mesma maneira. Então, é isso. Existe essa tendência, né, de querer fazer tudo igual, preencher da mesma maneira, mas precisa ter um olhar técnico, um olhar profissional, um olhar com mais responsabilidade nisso daí. E não fazer igual. É importantíssimo isso. Demais. Importantíssimo sua resposta, sua colocação. E eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo tiveram aí esclarecimentos aí que talvez eles nunca ouviram. E eu quero agradecer muito a você. Agora a gente vai falar de marketing, de rede social. Redes sociais. Jimena, a gente percebe que você é tímida. Sou bastante. Como é que você encarou a rede social? Uma das grandes, talvez... a maior dificuldade para mim, né, encarar a rede social, mas eu sou de Caetité, mas eu voltei para Caetité em 2023, né, montei um consultório lindíssimo. É lindo mas mesmo. As pessoas não me conheciam, não conheciam o meu trabalho, o que eu fazia, então eu vi o meu Instagram como uma oportunidade de mostrar esse trabalho para as pessoas. Então, foi uma vitrine do meu trabalho. E eu precisava encarar as câmeras. Uma realidade, né? É uma realidade. Agora, eu vou te perguntar, você prefere fazer 20 aplicações de Botox ou fazer um vídeo? 20 mil aplicações de Botox. Realmente a câmera às vezes é complicado, né, Jimena? Mas assim, com o passar do tempo... você viu que você seguiu o caminho certo ali na sua rede social? Eu acredito que sim. Eu recebo muitos elogios, né, nos meus conteúdos, nas minhas redes. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou extremamente tímida e tem hora que fala assim, meu Deus, não acredito que é você. Que você tá ali falando, que tá ali na frente, que você tá encarando. Então eu fico muito feliz quando a gente tem esse retorno, né, esse feedback das pessoas. E é isso, eu acredito que eu estou no caminho certo de mostrar meu trabalho e fazer um bom uso, né, do marketing. Jimena, para quem está começando na área, o dentista que está fazendo a devida especialização na harmonização facial, qual é o apontamento, a direção que você dá para esse profissional que está começando? Vamos lá, há 20 anos atrás. Tem quantos anos que você está na harmonização facial? Desde 2019. 2019. Então vamos lá, em 2019. O que você não faria no seu início? O que você indica para quem está começando? O que eu não faria? Deixa eu indicar o que eu faria. Sim, eu acredito que foi o que eu fiz. Sim. Sempre estudar, não deixar nunca de estudar e ter responsabilidade com o seu paciente. Né? Você saber que tem uma pessoa ali que está confiando o seu rosto, a sua face e a sua vida nas suas mãos. Então, você tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Então, você tem que ter uma base de estudos muito grande. Não deixar nunca de se informar, de se estudar, de ter conhecimento na área. E sempre buscar o melhor para atender o seu paciente. Você acha que a harmonização facial hoje, Jimena, ela é muito competitiva e às vezes outros profissionais são até desleais? Hoje em dia já tem muitos profissionais fazendo harmonização, né? Então ela é sim bastante competitiva. E em relação, a gente falou sobre o valor, sobre o preço, eu acredito que alguns profissionais deixam de ter um pouco de ética, né? Quando cobram tão menos do valor correto, do que se cobra no mercado. Mas assim, o seu sucesso na área, você pode afirmar ele pela sua ética profissional e pelo carinho que você tem com cada paciente? Acho que sim. Pela minha ética, pelo carinho, pela minha formação, pela minha dedicação na área. E pelos resultados, né? E pelos resultados que são bons. Acesse a página da mulher e confere os resultados que tem lá. Jimena, a gente está chegando no finalzinho do programa.
A gente vai fazer o bate e volta. Eu vou Sim. dizer uma palavra e você vai dizer o que ela significa em sua vida, tá? Mas antes disso, eu vou deixar abertos os microfones aqui do Pod Radar para você fazer alguma consideração que a gente deixou de falar sobre Botox, sobre o procedimento. Eu vou deixar para você também falar onde está localizado o seu consultório. Claro, quem mora aqui em Caetité sabe que ele está ali na Avenida Santana, por sinal, muito lindo, iluminado à noite. Todo mundo que passa na avenida vê o consultório. Mas eu quero deixar o microfone para você à disposição para falar o que você quiser. Então, a harmonização, gente, é uma coisa muito séria. Então, sempre que você buscar fazer harmonização, não busque fazer com qualquer profissional. Nós temos ótimos profissionais, não estou falando só de mim. Aqui na Sim. cidade nós temos ótimos profissionais, mas não procure ele pelo valor que ele cobra. Procure ele pela responsabilidade que ele tem, né, de trabalhar, de atuar nessa área. Pelos resultados que são importantes, que ele apresenta, né? Que é o que a gente tem com o Instagram, o marketing que a gente faz ali também é importante. E se é do seu desejo, não deixem de fazer, de procurar, de fazer uma avaliação, de pagar pela consulta, que inclusive é o momento mais importante do tratamento. Às vezes a pessoa negligencia, tem paciente que pergunta, você cobra a consulta? Né? Como é que a gente não vai cobrar o momento que é o mais importante? Que é o momento que você tem Que para a gente vai avaliar o paciente. avaliar o né? paciente, planejar o caso dele, ver o que ele tem que fazer. Então, isso é muito importante. E é isso. E sempre procurar um profissional que tenha ética, que fale abertamente com você, né? Sobre tudo, sobre os riscos que podem ter o procedimento, sobre o limite que você pode ter, que às vezes você pode querer continuar fazendo e não ser o mais adequado. Né? E hoje em dia, na era do Dr. Google, a gente recebe pacientes com muitas informações sobre procedimentos, mas nem todo mundo tem indicação para aquilo ali. Então, a gente tem que também procurar um profissional que saiba te dizer que não, você não tem indicação para fazer outra entra forma. Um bom profissional, né, por Jimena? exemplo. Isso, exatamente. Então, acho que seria isso. Pronto. O Instagram, Jimena Andrade. Jimena Andrade. Telefone para contato do consultório. Tem lá no link do Instagram. Pronto, então você já pega todas essas informações. Seus atendimentos. Hoje você atende Caetité. Caetité, Salvador, Alagoinhas e Pronto, Cacolé. E Cacolé, perfeito. Em Caetité você está todos os dias atendendo? Todos os dias, exceto na quarta-feira que eu vou para Cacolé. Pronto, beleza. Vamos lá. Jimena, seguinte, vamos fazer o nosso bate e volta. Eu vou falar uma palavra e você define. Eu não passo essas palavras para o nosso entrevistado justamente porque a gente tem que ter a surpresa do programa, tá? Certo. Com frases curtas, né? Ou uma palavra, uma palavra. Isso, pode se emocionar, pode ser também, não tem problema, tá? Preparada? Uhum. Pronto, então vamos lá. Esse é o Pod Radar, episódio número 1, 2026, nos estúdios próprios do site Radar 030. Eu estou com Jimena Andrade, ela que é dentista, especialista em harmonia facial. Harmonização orofacial. E agora eu vou fazer um bate e volta com ela. Jimena, família. Base. Profissão. Escolha. Botox. Adoro. Rede social. Marketing. Um sonho. Um sonho, ver meu filho crescer e é isso. Quando a gente fala em filho, pega no coração, pega. Né, Jimena? Acho que assim, é o número 1. Assim, depois de Deus, né? Vou falar igual. Número 1, Deus. Porque eu sempre falo isso com meu filho. Uhum. Dinheiro. É importante, mas não é tudo. E pra gente finalizar, Deus. Amor. Jimena, muito obrigado pela sua participação.
Gostei demais de te receber aqui. Obrigada, Ela tá Ederson. nervosa, gente. Ela tá nervosa, fica nervosa não. Eu que agradeço de coração. No final você viu como é que você se soltou, como você falou, sabe? Você deu esclarecimentos importantes sobre a sua atuação aqui em Caeté. O espaço está aberto. Você tem uma parceria com a gente também no site. Sempre a gente vê seu rosto lá nas nossas publicações. Sempre foi muito importante na minha vinda, minha volta a Caeté, né? Minha parceria com o Radar foi o que mostrou o meu trabalho para as pessoas. Sim, e você apoia realmente, você abraça a causa. Você estava viajando na lavagem da esquina do padre, a gente entrou em contato com você. Foi. Não, Edson, você não pode me deixar de fora. E isso é muito importante, Jimena. O comerciante abraçar o outro, a pessoa que empreende, que está no município, gerando renda, sabe, gerando emprego, isso é importantíssimo. E a gente tem que sempre apoiar o comércio local, né? Apoiar os pequenos comerciantes. Eu quero te agradecer muito por sua participação e deixo os microfones do site Radar 030 para suas considerações finais. Eu que agradeço de coração esse convite, fiquei muito feliz desde que você falou comigo, me senti honrada e agradeço muito mesmo, você sabe disso, você sabe que não é fácil estar aqui por conta da minha timidez, mas como a gente conversou antes, eu não poderia deixar de vir. E para mim foi muito gratificante participar e conversar um pouquinho mais com você e com os internautas, né, dar esclarecimentos sobre a área, que às vezes muitas pessoas têm dúvidas, a gente recebe muitas dúvidas, né, no direct, no celular, no WhatsApp da clínica, então foi bem legal mesmo, eu não poderia deixar de vir e de participar e desejo toda a sorte do mundo, que esse projeto seja muito legal para vocês e tem sempre o meu apoio. E a nossa parceria a gente que agradece. Forte. Muito, a gente que agradece, a gente sabe que suas palavras são com muita sinceridade. Jimena, foi ela aqui no Pod Radar, o primeiro programa, olha que honra que a gente teve de receber. E eu quero agradecer o seu acesso, eu quero agradecer a sua confiança, quero agradecer a Deus, aos nossos patrocinadores e a você que sempre nos acompanha aqui no site. Esse foi o primeiro de muitos programas. Tchau, galera. Ficam todos com Deus. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.